Isso é realizável ou não passa de um belo ideal, um mero sonho do poeta? É alcançável na terra ou é restrito aos habitantes do céu? Se praticável aqui e agora, pode ser mantido ou alguns breves momentos ou horas de contentamento são o máximo que podemos esperar nesta vida. Perguntas como essas encontram respostas, pelo menos uma resposta. Nas palavras do apóstolo Paulo, digo isto, não por causa da pobreza. Filipenses capítulo 4, versículo 11. A força da declaração do apóstolo será melhor apreciada se a sua condição e circunstâncias no momento em que fez forem mantidas em mente. Quando o apóstolo escreveu, ou muito provavelmente ditou, as palavras, ele não estava se divertindo em uma suíte especial no palácio do imperador, e nem muito menos estava sendo entretido em alguma casa cristã excepcional, cujos membros eram marcados por uma impiedade incomum. Em vez disso, ele estava em cadeias e algemas. Filipenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Um prisioneiro, confira em Efésios capítulo 4, versículo 1. Como ele diz em outra epístola. E, no entanto, não obstante, ele declarou que estava contente. Agora, há uma grande diferença entre preceito e prática, entre o ideal e a realização. Mas, no caso do apóstolo Paulo, o contentamento era uma experiência real e que deve ter sido contínua, pois ele diz: em toda e qualquer situação. Como então Paulo entrou nessa experiência e em quem consistiu a experiência? A resposta à primeira pergunta encontra-se na palavra, porque aprendi a viver contente. O apóstolo não disse, recebi o batismo do Espírito e, portanto, o contentamento é meu. Nem ele atribuiu essa bênção à sua consagração perfeita. Igualmente, claro, é que não foi o resultado de uma disposição ou temperamento natural. É algo que ele aprendeu na escola da experiência cristã. Deve-se notar também do que foi apontado. Deve ficar claro que o contentamento que Paulo desfrutou não foi o resultado de um ambiente agradável e confortável. E isso imediatamente dissipa uma concepção vulgar. A maioria das pessoas supõe que o contentamento é impossível a menos que se possa satisfazer os desejos do coração carnal. A prisão é o último lugar para onde eles iriam se estivessem procurando um homem satisfeito. Isso então, é claro, o contentamento vem de dentro e não de fora. Deve ser buscado em Deus, não nos confortos das criaturas. Mas vamos nos esforçar para ir um pouco mais fundo. O que é contentamento? É estar satisfeito com as dispensações soberanas da providência de Deus. É o oposto da murmuração, que é o espírito de rebelião. O barro dizendo ao oleiro, por que me fizestes assim? Em vez de reclamar de sua sorte, um homem contente é grato por sua condição e circunstâncias não serem piores do que são. Em vez de desejar avidamente algo mais do que o seu suprimento de sua necessidade atual, ele se regozija porque Deus ainda cuida dele. Tal pessoa está contente com o que tem. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Um dos obstáculos fatais ao contentamento é a cobiça, que é um câncer que corrói e destrói a satisfação presente. Não foi, portanto, sem uma boa razão que nosso Senhor
deu um mandamento solene aos seus seguidores: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Poucas coisas são mais insidiosas, parcimoniais ou a sábia salvaguarda da economia do futuro presente, de modo a guardar para um dia chuvoso coisas e não em Deus. O homem cobiçoso sempre deseja mais, quer tenha pouco ou muito. Quão diferentes são as palavras do apóstolo! De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Negativamente, livra-se da preocupação e da inquietação, da avareza e do egoísmo. Positivamente, nos deixa livres para desfrutar o que Deus nos deu. Que contraste é encontrado na palavra que se segue. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Que o Senhor, em sua graça, nos livre do espírito deste mundo e nos faça contentes com as coisas que temos. O contentamento, então, é o produto de um coração que descansa em Deus, e o gozo da alma daquela paz que excede todo o entendimento. É o resultado de minha vontade ser submetida à vontade divina. É a bendita certeza de que Deus faz todas as coisas bem e está mesmo agora fazendo todas as coisas cooperarem para o bem final. Esta experiência tem que ser aprendida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O contentamento só é possível quando cultivamos e mantemos essa atitude de aceitar tudo o que entra em nossas vidas, como vindo da mão de Deus, que é sábio demais para errar e amoroso demais para causar uma lágrima desnecessária a um de seus filhos. Que nossa palavra final seja esta: o verdadeiro contentamento só é possível estando muito na presença do Senhor Jesus. Isso fica claro nos versículos que seguem nosso texto de abertura. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. É somente cultivando intimidade com aquele que nunca esteve descontente que seremos libertos do pecado de reclamar. É somente pela comunhão diária com aquele que sempre se deleitou na vontade do Pai que aprenderemos o segredo do contentamento. Que tanto o escritor como o leitor contemplem no espelho da palavra a glória do Senhor, para que sejamos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Amém.